Graças a Deus, sempre bom estar nessa casa, servindo a Deus e fazendo a vontade de Deus. Abra comigo sua Bíblia em Salmos de número 84. Salmos 84. Salmos 84. Quem achou, diga eu vou para o céu. Quem não achou, diga eu também vou. Graças a Deus. Aleluia. Salmos 84, verso 1, do 1 ao 6. Quem está de acordo, diga glória a Deus. Diz assim a palavra do Eterno: quão amáveis são os teus tabernáculos, ó Senhor dos exércitos. A minha alma deseja assim, até desmaia pelos átrios do Senhor. Meu coração e a minha carne clamam pelo Deus vivo. Sim, o pardal encontrou casa, a andorinha encontrou ninho para si, onde ela pode pôr os seus filhotes juntos aos altares. Ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus, abençoados são aqueles que habitam na tua casa, eles ainda estarão te louvando. Abençoado é o homem cuja força está em ti, em cujo coração estão os seus caminhos, o qual, passando pelo vale de Baca, faz dele um poço, a chuva também enche os tanques. Versículo 6 novamente. O qual passa pelo vale de Baca e faz dele um poço, e a chuva também enche os tanques. Pai das luzes, nós estamos na tua presença. Bendizemos e exaltamos o teu nome da beleza da tua santidade. Pedimos ao Senhor que mais uma vez que venha nos envolver com graça, com amor, bondade e misericórdia. Permita-nos mais uma vez ouvir a tua voz. Permita-nos mais uma vez ser porta-voz do Senhor, ser canal de bênção diante da tua presença, Senhor, trazendo mais uma vez resposta para a tua igreja, resposta para aqueles que precisam, Senhor. Pai, no nome de Jesus, continue conosco e fique à vontade entre nós. Repita comigo: fique à vontade entre nós. Pode ser mais forte, se é para Deus pode ser melhor. Diga: fique à vontade entre nós. Queridos, nós acabamos de ler o Salmo de número 84. Quem já leu o Salmo sabe que o Salmo tem 5 escritores. O Salmo não é apenas do salmista Davi. Existem outros salmistas, como os filhos de Corá, como Salomão, Davi. Existem salmos de Moisés e salmos de Asaf. Todo salmista tinha prazer em entoar os seus salmos bem dentro daquilo que estavam vivendo. Se estivessem vivendo algo bom de suas vidas, eles entoavam salmos de adoração ao Senhor. E se estivessem passando alguma dificuldade, crise ou perseguição, eles também entoavam salmos de adoração ao Senhor. Todos os salmistas, eles tinham entendimento que por mais que você passasse adversidade, provações ou perseguições, escassez, o Senhor é bom e a sua bondade dura para sempre. Sabiam também que se estivessem passando por um momento bom na sua vida, uma fase boa, também tinham o entendimento de que o Senhor é bom. O Senhor é sempre bom
independente do que estamos vivendo ou passando, Deus é bom. Deus é bom, não é bom? O Senhor é bom. Quando nós olhamos para o Salmo 84, entendemos que quem escreve Salmo 84 são os filhos ou a geração da tribo de Coré, ou de Corá, dependendo da tradução da Bíblia. Só que quem vai escrever Salmo 84 são os descendentes dos filhos de Corá. Para entendermos o que acontece aqui, chega a dar um choque, uma crise, porque como é que pode alguém escrever um salmo como esse, olhando para a história, para o surgimento, o marco histórico da família de Corá? Sabemos que em Número capítulo 16, Números capítulo de número 16, quando Moisés está exercendo o seu sacerdócio, a sua liderança, Moisés ouve Deus e faz conforme Deus fala. Moisés sobe ao monte, tem um grande relacionamento com Deus. Moisés é alguém que podemos dizer que realmente tinha intimidade com Deus, porque certa feita vi Moisés dando conselho para Deus, quando Deus queria matar a raça que ele havia tirado do Egito, e o Moisés aconselha a Deus, diz: não, Senhor, não faça isso, porque se o Senhor fizer isso, os egípcios vão dizer que o Senhor tirou o povo do Egito para matar no deserto. Então Deus agora vai ouvir a voz de Moisés, e vai ouvir o conselho de Moisés, e não vai exterminar o povo. Esse Moisés vai crescendo em graça, em conhecimento e em intimidade com Deus. Só que quando Moisés exerce o seu chamado, Moisés também levanta levitas, Moisés vai levantar homens que adoravam a Deus no templo, sim ou não? Moisés vai levantar homens da sua confiança. Só que agora, em Números capítulo 16, a Bíblia diz que Coré agora, Datã e Abirão, vão se levantar em rebelião contra Moisés. E o que ele tem de álibi agora é revoltante, porque o que Corá está dizendo é que Moisés só quer liderar sozinho, que Moisés quer pastorear, que Moisés quer mentorear o povo só. O que Coré está afirmando agora é que eles também têm agora essa legalidade, essa liberdade, porque só Moisés e Arão. Só que quando agora Coré levanta esse discurso ou esse pensamento, não vai ficar somente nele, ele vai contaminar 250 homens, sim, para agora em uma rebelião, porque o rebelde nunca se levanta só. Toda vez que o rebelde se levanta, ele sempre traz uma terça parte com ele. Assim foi no céu, quando o anjo de luz chamado Lúcifer se rebela contra Deus, ele não se rebela só, ele vai contaminar a terça parte dos anjos, e será expulso dos céus Lúcifer e a terça parte dos anjos que adoravam a Deus. Então toda vez que o rebelde se levanta, ele nunca se levanta só para um ato de rebeldia ou de manifestação de rebelião. Ele sempre vai contaminar pessoas fracas, pessoas frágeis, sim. Quando Corá se levanta, ele agora vai contaminar, vai contagiar no meio do povo, no meio da igreja de Moisés. Ele vai conseguir contaminar 250 homens, dizendo: vocês já repararam que o Moisés, ele age só? Moisés pensa e decide sozinho. Moisés pensa que só ele tem chamado de Deus, a aprovação de Deus. Ele começa com essas informações, e ele vai enchendo o coração do povo e vai criando força, porque todo rebelde precisa ter pelo menos um grupo com ele, e um grupo que ele é agora o líder. Ele se torna líder desse grupo em um ato de manipulação, sim, cativando as mentes, trazendo o entendimento que o líder, que o pastor, que o sacerdote não tem essa autonomia, não tem essa moral, não tem essa intimidade com Deus. E quando ele consegue agora fazer um grupo dentro da igreja a se colocar contra a sua liderança, contra o seu pastor, é óbvio
que essa rebelião não vai ficar dentro da igreja. É óbvio que essa rebelião está sendo levantada para mudar de igreja ou abrir uma nova igreja. O rebelde faz tudo pensado, o rebelde faz tudo analisado, o rebelde não dá um passo à frente sem pensar. Todo ato de rebeldia dele e de conspiração foi estudado, e muitas das vezes, como diz o Ezequiel, lá na câmara de dormir, lá no quarto, o rebelde passa a noite inteira perdendo o sono, maquinando como se levantar, como derrubar alguém que Deus levantou, como envergonhar alguém que Deus levantou. E o seu discurso é forte, o seu discurso é convincente. Corá se levanta agora e se acha que tem autoridade, tem poder, porque afinal tem 250 pessoas falando a mesma linguagem, falando as mesmas palavras, 250 pessoas contaminadas. Corá se levanta, só que o que Corá não sabe é que Deus estava na reunião de Corá aquele dia, e a Bíblia vai dizer que Deus estava na reunião e não gostou do que ouviu na reunião. Sabe de uma coisa? O pastor não precisa se defender, o líder não precisa ficar se defendendo. Existem coisas que o líder nem sabe o que está acontecendo, como hoje o líder não sabe o que está acontecendo nos bastidores, mas eu estava lá na minha casa e Deus falou comigo: pode trazer essa palavra para acabar com a rebelião. Pode trazer essa mensagem para quê? Para alertar o povo, para alertar a igreja que eu estava na reunião e eu vi. Oh, glória, aleluia. Ninguém conseguirá surpreender a liderança, porque Deus não permite. Deus está no centro da adoração, sim ou não? Mas a Bíblia diz que existem 7 olhos de fogo que percorrem toda a terra, contemplando os maus e os bons, os justos e os injustos. Aleluia, oh, glória. Só que agora Moisés é desafiado, Moisés é confrontado. O rebelde, quando ele é acompanhado, quando ele é apoiado em massa, de quantidade de pessoas, sim, ele tem peito para se levantar e falar o que ele quer, da forma que ele quer. Ele não respeita, ele não tem temor, ele não tem tremor. Ele esquece de onde veio, ele esquece as suas origens, ele esquece tudo que viveu. Aí Moisés vai dizer para Coré: mas Coré, por que é que você está se levantando, querendo ser sacerdote, querendo ser pastor, Coré? Você já é levita, sua casa é levita, você já tem liberdade de entoar adoração, de chamar Deus, você é adorador, Coré. Só que o que Coré quer é muito mais do que aquilo que foi delegado a ele. Coré não está satisfeito com o seu chamado. É por isso que a rebelião vai enraizando no seu coração e criando força. Só que agora Deus vai dizer a Moisés: pode deixar comigo, Moisés, que eu vou resolver isso aí. E quando Deus desce na tenda, Deus desce para resolver. É interessante que Moisés, na sua oração a Deus, Moisés vai dizer assim, bem para o povo ouvir, Moisés vai dizer assim: olha, se Coré morrer de uma morte natural, de morte normal, Deus não está comigo. Mas se a terra abrir e engolir ele e todos esses rebeldes de forma diferente, é porque Deus está comigo. Quando Moisés libera essa palavra, o povo rebelde estão reunidos contra Moisés. Só que a Bíblia diz que a terra vai abrir uma boca embaixo desse povo rebelde, e o povo vai cair vivo dentro da terra, e vai agora cair um fogo do céu e vai queimar todos eles, e a terra vai se fechar, a terra vai engolir eles. Aleluia. Por quê? Porque o tratamento de Deus para com o rebelde é um tratamento diferente. Deus não é, eu vou falar, Deus não adula, Deus não é manarassúria, manaráxia. Deus não tem pacto com o rebelde, Deus não tem pacto com rebelião, Deus não tem pacto com rebeldia. Eu tinha 23 anos de idade, pastoreava lá perto de Salvador, em Santo Antônio de Jesus, 23 anos de idade, menino, eu pastoreando, novinho demais.
Eu descobri em um dia, Deus falou comigo: Fernando, vai fazer uma viagem. Fui viajar, Deus mandou viajar. Larguei tudo, fui fazer uma viagem de poucos dias, 15 dias. Só que nesses dias, enquanto eu estava viajando, o céu se abriu de forma extraordinária. Deus começou a falar comigo: Fernando, fulano está se levantando, ciclano está se levantando, fulano está apoiando. Fernando, está havendo reuniões enquanto você viaja, está tendo reuniões dentro da igreja, fora da igreja, para acabar com o seu ministério. Olha só, eu menino, mas sacerdote, eu menino, mas chamado por Deus, eu menino, mas Deus falava comigo. Sim, existem sacerdotes como o sacerdote ali que não ouve mais Deus, mas existem sacerdote, juiz e profeta como Samuel. É menino, é novo demais, mas Deus chama ele para o particular e para a intimidade. Quando você entender o chamado de Deus na sua vida, quando você entender quem é você diante de Deus e quem é Deus diante de você, você vai começar a entender que você não precisa de profeta. Não, profeta vai até liberar algo sobre a sua vida, mas seriamente o que o profeta vai liberar é para confirmar aquilo que Deus já falou a teu respeito. Quem está entendendo? O profeta não surpreende quem tem chamado, o profeta não surpreende quem está em Deus. Toda vez que o profeta vem falar, você já sabe, é só confirmação do que Deus já está movendo no teu espírito. Oh glória, oh glória. Cheguei, voltei de viagem, disse: ó, fizeram uma reunião contra a minha vida, se levantaram contra mim, só porque eu tenho 23 anos de idade, um menino. E os membros da minha igreja eram tudo mais velhos do que eu. Tinha jovem também, mas tinha uns. E eles queriam me manipular. E Deus disse: não, você é o sacerdote. Não é por idade, não é por situação financeira. Você é sacerdote por chamado. Tem legalidade, eu te chamei. Eu disse: a partir de hoje está proibido toda e qualquer reunião nesse ministério sem a minha permissão. Você está entendendo, sim ou não? Toda reunião ministerial que o líder não foi convocado para ela é uma reunião com princípios malditos. Toda reunião ministerial que o pastor não está sabendo é perigoso. A única reunião dentro de um ministério que é louvável, é permitido sem o pastor saber, é quando é aniversário surpresa dele. Fora isso, fuja dessas reuniões. Oh glória. Aí eu olho para a Bíblia, o Salmo 84. Como é que a família de Corá, a geração de Corá, vai escrever salmos? Por que é que Deus permite isso? Aí Números 11, versículo 26, Números, ou melhor, 26, versículo 11, diz assim, ó: os filhos de Corá não morreram. Números, capítulo 26, verso 11, os filhos de Corá não morreram. Por que não morreram? Estudiosos dizem que no ato da rebelião, no ato desse levante de rebeldia de Corá e dos 250 homens que estavam com ele, diz que os filhos de Corá estavam prontos à rebelião, estavam aptos, estavam abraçando a causa da rebelião. Só que eles entenderam que Deus não estava nesse negócio, se arrependeram e se afastaram dessa rebelião, por isso não morreram. É por isso que agora Deus vai restaurar a geração dos filhos de Corá. Continuam sendo levitas, sim. No Salmo 184, eles estão em Sião, e eles começam a dizer assim, o salmista vai dizer assim: olha, como é bom o seu tabernáculo, como é bom estar na tua casa. Olha, o teu pardal encontrou casa, a andorinha encontrou até lugar para fazer ninho e alimentar os seus filhotes. Só que ainda no salmo eles vão dizer assim, ele vai dizer assim: olha, só que a tua presença é muito melhor. Ele está dizendo: o templo é bom,
é bonito, mas nada se compara com a manifestação da tua presença. Ele disse: é melhor, aleluia, um dia na tua presença do que 1000 anos na tenda do pecado, da imoralidade. Ele vai dizer ao Senhor: Senhor, nós atravessamos o vale de Baca. No versículo 6, ele vai dizer: nós atravessamos o vale de Baca. O vale de Baca no hebraico significa vale das lágrimas e também vale da alegria. Como é que pode isso? O vale da lágrima e também vale da alegria, vale da cura, o vale que sara. Por quê? Porque nesse caminho do vale de Baca era o único caminho que chegava a Sião. O templo ficava em Sião. E nessa época do ano, todo judeu, hebreu, precisava estar no templo adorando a Deus. Sim, eram convocados de onde quer que estivessem para ir adorar. Só que o único caminho de acesso, não existia outro, era o vale de Baca. O vale de Baca era o único caminho, era a única rota, não existia atalho. Então o vale de Baca não é opcional, é necessário. É necessário passar pelo vale de Baca. Pastor, o que é isso? É necessário passar pelo vale das lágrimas, pelo vale do choro, pelo vale de dor. No vale de Baca, ou vale das balsameiras, existiam muitos bálsamos, e essas plantas tinham espinhos, mas também exalavam um líquido que traziam cura para a enfermidade. Só que enquanto eles passavam por esse vale, a Bíblia vai dizer que eles cavavam com as próprias mãos, cavavam poços com as suas próprias mãos. Por quê? Na esperança, na expectativa de que quando a chuva viesse, iria encher esses poços. E assim acontecia, bebiam dessa água, se alimentavam, cozinhavam os alimentos dessa água. Pastor, o que é isso? Isso é fé. Por que fé? Porque atravessando um deserto de choro, de lágrimas, cavar com as próprias mãos, na esperança da chuva, isso é fé. Não está chovendo, mas eu vou cavar. Não está chovendo, mas eu vou continuar cavando. Existe alguém olhando para mim aqui essa noite, se identificando, porque não está vendo nada acontecer, mas está cavando, está buscando, está correndo atrás, está de pé com a mão para o alto, dizendo: Deus, eu sei que vai chover, e quando chover, aleluia, me esperei na sobe na candarabaia. Existem pessoas aqui que estão entendendo o que eu estou dizendo. Se eu fosse perguntar para você o que é que ele trouxe aqui, qual foi a motivação, é claro que você diria: Jesus me trouxe aqui. Por quê? Porque se não fosse Jesus eu não viria. Não tenho condições físicas, psicológicas, não tenho condições emocionais. Por quê, pastor? Porque é muita luta, a luta está travada, o menino está na perdição, está se envolvendo com as drogas, a minha filha na prostituição, na cachaça. Pastor, dentro da minha casa hoje se tornou o pior lugar de se estar, porque dentro de casa é cada vergonha. Toda hora vem uma notícia ruim, toda hora está alguém me chamando para carregar meu filho bêbado, embriagado, jogado na rua. Mas pastor, no fundo, olhando para essa realidade, eu tenho esperança. Por que esperança? Porque eita glória, porque do alto veio uma profecia de Deus, dizendo que eu e minha casa serviremos ao Senhor. É na glória, oh glória. Pode passar o que passar, pode acontecer o que acontecer, estamos firmados na profecia de Deus. Quem está firmado nessa palavra, levante a mão. Olha, mandaraia, pode estar passando no vale de dor, no vale das lágrimas, mas Deus trará provisão dentro do vale. Falamos de vale, não é bom, não é verdade? Temos pavor de vale, mas entendemos que Deus está no vale, e quando Deus está no vale, tem provisão, tem providência, tem resposta de Deus. Falamos de deserto, temos medo de deserto, deserto é perigoso, mas quando Deus está no deserto, ai, Deus
Deus faz chover codorna, Deus faz chover maná, Deus cominarácia. Tem provisão de Deus no deserto. Eu vou liberar de novo, eu vou profetizar de novo. Tem provisão de Deus no deserto que você está vivendo. Você não está aí para morrer, não está aí para perecer, você está aí para ter uma experiência gloriosa com Deus. Não existe experiência forte sem deserto e vale. Quem está entendendo, diga amém. Um dia eu precisava pregar em um congresso, bem naquela data. Só que quando foi à tarde, eu recebi uma notícia que não era boa. E essa notícia mexeu com a minha estrutura. Fiquei muito mal. Eu fui à lona. Eu disse, eu não vou pregar hoje não, porque eu não tenho estrutura. Eu não consigo pregar hoje. E eu estava determinado a não pregar. Quando deu 5 horas da tarde, eu disse para mim mesmo, eu disse, olha, mas como é que eu vou deixar? É um congresso de jovens, me chamaram tem mais de 3 meses. Como é que eu vou deixar os jovenzinhos na mão, sem pregador? Ou procurando um pregador em cima da hora? Quando deu 6:30 da tarde, comecei a me arrumar. Coloquei uma calça nova que nunca tinha usado, um sapato que eu nunca tinha usado, nunca havia usado. Coloquei uma camisa linda, eu também não tinha usado. Estava todo novo, bonito que só. Mas o coração arrebentado, machucado. E eu fui pregar, sentei na primeira cadeira, encostado na parede, de frente para o altar. E eu sentado ali, eu chorava demais, só chorando muito. E de repente o pastor olhou para mim e fez assim, ó. Ele me chamou. E quando ele me chamou, eu fui subir o altar. E quando eu fui subir o altar, ele me deu um tapa no peito. Segurou aqui pelo meu colarinho e puxou e disse, cadê a sua gravata, pregador? Eu disse, pastor, eu não tenho gravata. Ele disse, cadê o seu terno? Eu disse, eu também não tenho terno. Que pregador é você que não tem uma gravata e não tem um terno? E agarrado aqui, ó, e gritando. Que pregador é você? Você só vai pregar aqui hoje porque eles te chamaram. Porque se fosse por mim aqui você não pregava. Confesso aos irmãos que se eu tivesse bem aquele dia, o resultado seria diferente. Eu iria para casa, dormir, descansar, deixaria ele para lá, mas eu estava tão mal. Eu fui para o banheiro, e lá no banheiro eu chorava ainda mais. E os passos das pessoas passando na porta do banheiro, eu pensava que era o pastor vindo brigar comigo de novo, porque eu não estava bem aquele dia. Saí do banheiro, sentei lá no meu cantinho de novo e fiquei chorando. O jovem que me chamou disse, pastor, me perdoa, eu não sei por que o pastor fez isso. Eu disse, eu também não, porque é a terceira vez que eu venho pregar. E as outras 2 vezes eu não vim de gravata, ele nunca falou nada. Ele disse, pastor, se eu te emprestar um terno, o senhor usa? Eu falei, eu uso, véio. Já estou aqui mesmo. Se eu te emprestar uma gravata, pastor, o senhor usa? Eu falei, eu uso também. Eu já estou aqui, eu vou fazer o quê? Me deu uma gravata e um terno que não combinava nada com a minha roupa, não combinava de jeito nenhum. O terno maior do que eu, o terno engolia minhas mãos. A gravata vinha aqui embaixo, a coisa mais feia. Eu estava me sentindo Davi nas armaduras de Golias. Não estava legal. Sentei no meu cantinho lá de novo. E quando faltava 5 minutos para pregar, eu fiz uma oração a Deus. Eu disse, Deus, essa é a terceira vez que eu vim pregar aqui. Eu nunca vi o Senhor aqui nesse culto. Eu só venho pregar porque é a minha função, é a minha obrigação, nasci para isso. Mas eu nunca vi o Senhor aqui nessa igreja, eu nunca vi manifestação nenhuma aqui. Agora, Deus, se o Senhor tem um chamado comigo mesmo, se foi o Senhor que me chamou como profeta, como mensageiro da tua palavra, ó Deus, eu quero viver a maior manifestação de avivamento
que eu já vi em todos os tempos. Eu quero viver essa aqui hoje, porque eu nunca vi nada acontecer aqui. Eu disse, caso ao contrário, se o Senhor não fizer, eu vou entender que realmente precipitei, que não tenho chamado nada, que enlouqueci, botei isso na minha cabeça. Vou chegar em casa, vou pegar todas as roupas de pregador que tenho, vou colocar fogo nelas. Vou pegar todas as minhas Bíblias, vou dar para os outros, vou ficar só com uma Bíblia pequena. Vou para o culto só aos domingos, Senhor. Vou sentar lá atrás, lá no finalzinho. E antes do culto acabar, quando estiver acabando, eu levanto e vou para casa. Porque eu vou entender que não tenho chamado, eu vou entender que nasci para ser alguém comum. O pastor me chamou para pregar. Subi ao altar. Peguei o microfone e li a Bíblia em João capítulo 5. O paralítico no tanque de Betesda. E quando eu li a palavra de Deus, e quando eu ia começar a introdução, uma manifestação de Deus num ambiente muito forte. Eu vi crianças de 9 anos de idade batizadas com o Espírito Santo e rolando no chão. Eu não preguei, eu não consegui pregar. Eu vi idosos rolando no chão sendo arrebatados. Eu vi jovens sendo batizados com o Espírito Santo. A filha do pastor estava com uma enfermidade no rosto, o rosto roxo, inchado, ninguém sabia que doença era aquela. Aquela jovem foi curada na hora. Você está entendendo? Quando Deus permite você passar no vale, pode ter certeza que Deus quer gerar em você uma grande experiência positiva. Deus quer marcar teu ministério, Deus quer marcar a tua família. Deus remaio tibi nominará saio. Deus quer marcar você por dentro e por fora. Deus quer colocar peso de autoridade naquilo que você fala. Pastor, como é isso? Deus vai liberar sobre pessoas hoje aqui essa noite. Deus marcará pessoas aqui essa noite. Aleluia. Se coloque de pé, porque eu quero orar. Mas eu quero orar para viver o sobrenatural. Eu quero orar para viver o extraordinário. Se for para orar por orar, não era nem para ter vindo nesse lugar. Se for para orar só para estar falando alguma coisa paralela, não. Ei, fecha os teus olhos. Oh glória. Oh glória. É por isso que o salmista, das descendências ou gerações dos filhos de Corá, está maravilhado com o que está vivendo dentro do templo. Ele disse, isso aqui é lindo demais. Ele fala detalhes. Ele disse, bom seria se eu fosse pelo menos porteiro da sua casa. Quem está falando é alguém que passou pelo vale de Baca. É por isso que a adoração dele é diferente. Às vezes não entendemos por que é que o irmão grita um glória a Deus, um aleluia tão alto. Por que é que ele está gritando tão alto? Por que é que a expressão de adoração dele é diferente? É porque ele, com certeza, acabara de passar pelo vale de Baca. Acabara de passar pelo vale das lágrimas. Acabaram de passar por um vale onde tinha que cavar um poço com as mãos. Na esperança de que o Deus de Israel mandaria chuva. Eu não sei o que você está cavando ou quanto tempo está cavando, mas pode ter certeza, fiel é Deus para cumprir tudo o que lhe prometeu. Oh glória. Fecha os teus olhos. Coloque as duas mãos na sua cabeça. Isso. Oh.
Taiamente remavaioxi pramanto remaiúcia. Oh glória. Isso. Isso. Pastor, é para fazer o quê? Apenas se renda. Respire fundo e diga para Deus: Deus, faça o que aprove a sua vontade. Faça o que é necessário ser feito. Oh glória, eu estou sentindo Deus aqui. Alabadarawi kamandorossure manakanaramaia. Oh glória. Isso. Existem pessoas que já estão ficando mais leves. Nós nem oramos ainda. E já existem pessoas ficando mais leves. Existem pessoas que estão sendo conduzidas pelo Espírito. Nós vamos orar. As enfermidades vão desaparecer. Sim. A enfermidade vai desaparecer. Sabe, essa é a hora que saberemos se o problema que você passa é espiritual, emocional, psicológico. Essa é a hora. Aleluia. Existem anjos de Deus trabalhando a seu favor aqui. Coloque as duas mãos na sua cabeça, por favor. Isso. Aleluia. Deus que faz cirurgia. Deus que faz cirurgias. Oh, aleluia. Oh, glória. Pessoas que tomam remédios fortes para dormir. Eu vou orar. E é o médico quem vai dizer para você parar, não sou eu. Eu não posso mandar você parar e tomar remédio nenhum. Agora a minha função aqui é orar, para o médico olhar para você e dizer: você está curado, você não precisa mais. Oh glória. Eu estou sentindo a presença do meu melhor amigo aqui. Se prepare para viver a tua experiência. Alabandarás. Obidio sorebina manawaios mente que assamandarawaios teremaios. Eita glória. Sim, é. Eu vou orar, você está quase pronto, eu vou orar. Olá bacana sure manaraia. O aio diamante remaio seminarawia. Oh glória. Se eu te falar que o Deus da profecia está na casa. Oh aleluia. Calabandarawe chamidiro sore manaraia. Oh glória. Oh existem reuniões que acontecem nos bastidores. Oh meu Deus, que é isso, Jesus? Existem reuniões que acontecem nos bastidores, no secreto, no particular. Mas Deus estava na reunião. Ei bispo, Deus estava na reunião.
Deus está desarticulando, desmontando, desbaraçando. Os filhos de Coré se arrependeram de dar continuidade no progresso, no processo da rebelião. Aleluia. Eu sou carioca, mas como diz o baiano, se saia. Ainda dá tempo. Eu estou sentindo Deus aqui de forma muito forte. Deus está fazendo um negócio aqui muito forte. Oh glória, Deus está fazendo um negócio. Deus está fazendo um mistério aqui forte hoje. Aleluia. Você está aqui sem entender muita coisa, talvez, mas eu vou lhe falar uma coisa: toda ferramenta contra ti não prosperará. Eu vou repetir essa profecia aqui, Viviane. Toda ferramenta contra ti não prosperará. Oh. Tudo que foi arquitetado contra a sua vida, tudo que foi planejado contra a tua vida, não prosperarão. Não, eu vou repetir de novo, está muito forte. Existe um veio profético aqui. Oh glória. Porque é bem assim, ó. O rei tramava contra os filhos de Deus, o povo de Deus. E toda vez que ele arquitetava para guerrear, para matar o povo de Deus, dava errado. Ele preparava uma cilada, uma emboscada, dava errado. O rei se levantou e disse assim: espera aí, está errado. Tem algum espião aqui, tem algum X9 aqui no meio. Porque toda vez que eu preparo aqui para poder, não, está errado. Alguém disse: não, rei, tem espião não. É que tem um profeta lá em Samaria chamado Eliseu, que quando o Senhor está lá na sua câmara, que dorme lá no seu quarto, tramando o que fazer, Deus revela para ele lá em Samaria. Oh glória. Oh minasaio serremia. Existem projetos, ciladas, emboscadas contra a sua vida, existem sim. Mas Deus é Deus que revela. Oh glória. Deus é Deus de livramento. Que mandou sore minaraweia. Oh glória. Tu é mandará seminarawe camandala placata catara maraweia. Oh glória. Eu estou sentindo Deus aqui nesse negócio. Se eu te falar que essa noite é noite de livramento, é noite de revelação. Essa noite é a noite que Deus está frustrando a emboscada, Deus está frustrando as ciladas. Deus está desfazendo a obra de bruxaria. Oh meu Deus. Oh glória. Não, isso aqui está muito sério. Deus está desfazendo um plano do diabo aqui hoje. A gente vê muita notícia ruim na televisão, não é verdade?
A gente vê muita coisa ruim na televisão, né, amigo? Que não é. Só que Deus está desfazendo hoje as emboscadas do inferno contra a sua vida. Toeminasaio. Está falando aqui. Deus está falando aqui. Calabandara Súria. Feche os teus olhos. Pode orar até mais forte se puder. Deus está falando aqui. Tolabandara Súria Bandarácia. Deus está falando aqui. Calaiaio Montore Macandarauê. Sim, Deus está falando aqui que está desfazendo uma emboscada. Aleluia. Irmão Pedro, Deus está falando aqui que está desfazendo uma emboscada. Aleluia. Alabandara Súria Mandarauera Macome Nassaio. Aleluia. Oh glória. Oh glória. Oh Minasúria Mandarauera Macanara Machúria. Deus está desfazendo uma cilada de assassinato aqui, é verdade. Tubinaraue que na mandosore macanara maue na macanara masurondore manarauera ma bebidi canara sure macanara maia. Deus está desfazendo aqui hoje. Se eu te falar que ó, a cova já estava aberta. Tolecabato segue bidaraia. Não, estou ouvindo Deus aqui de forma muito nítida aqui nos meus ouvidos. Aleluia. Oh, aleluia. Achei. Já entendi, é aqui, ó. É aqui, ó. Calabandara Súria. Chega para cá um pouquinho. Talaio sorreminarácia. Kergue chobiondossi placandarábia. Deus está o tempo inteiro dando livramentos. É verdade. Você está aqui hoje. Quase não vem. Quase não vinha. Deus te trouxe aqui hoje para te dar um livramento de morte. Calai dominará sebindorominasi remaios. Reio dominará sábio monte remandarácia. Calabandarai wassai. Se eu te falar aqui, ó, o que Deus está me mostrando aqui é pesado. É pesado o que Deus está me mostrando aqui. Raio de minarácia. Olha o espírito da morte indo embora, olha. Olha o espírito da morte indo embora, olha. Você já reparou que ele está coçando a cabeça diferente? Não, olha aí, ó. É que está aí, ó. É mandarácia. Está coçando a cabeça com força aqui, ó. Sabe por quê? Porque enquanto eu oro por ele aqui, enquanto Deus me usa para ele aqui, Deus está enviando um anjo lá no terreiro de Macumba, onde tem Emandacebra, onde tem um monte de negócio podre, onde tem a foto dele, Camandarassura. Ó, tem macumba pesada aqui, ó. Tem bruxaria pesada aqui, tem bruxaria pesada aqui. Eu estou vendo uma cabeça, eu vou falar, eu estou vendo uma cabeça de um animal podre, e dentro da cabeça está uma foto dele, enrolada e costurada de novo dentro da cabeça. Oh meu Deus do céu, Deus já quebrou esse câncer, Deus já quebrou esse tumor na cabeça dele. Que é isso aqui, meu Deus? Alguém está trabalhando para te matar. Talabandarassúria. Só que essa pessoa diz assim: mas esse processo de magia está demorando demais. Eu pensei que essa macumba ia ser mais rápida. Eu vou ter que dar um jeito.
Olha Deus quebrando o laço de morte, ó. Seja livre. Seja livre de todo o mal que acompanhou a tua vida até aqui. Tu remal a samanaraia. Porque na porta você sentiu vontade de voltar para trás. Temara suremanaracia. Eita! Quebra do alto da cabeça, a planta dos pés, toda maldição, toda feitiçaria, seja quebrada agora, em nome de Jesus. 1, 2, 3. Olha para mim, levanta. Qual é o seu nome? Eduardo. Se mentir, manda eu parar. Fala, você é mentiroso, pastor, que eu vou embora. Escuta isso aqui. Deus é Deus de livramento nessa casa. Coloque a mão na sua cabeça, eu vou orar por cura e libertação agora. Se existe obra de bruxaria contra a tua vida, saberemos hoje. Porque se é demônio, vai manifestar. Pastor, eu posso representar alguém? Pode, fique à vontade. Oh glória. Oh aleluia. O Espírito Santo me fez lembrar de uma profecia que eu entreguei para um rapaz um dia desse. Eu disse para ele, olha, você ia morrer assassinado hoje na cachoeira. Eu disse para ele assim, ó, Deus me falou que você ia morrer assassinado numa cachoeira hoje. Quando eu falei isso, ele começou a tremer, a namorada começou a chorar, os amigos arregalaram o olho, e Deus foi me dando mais da revelação. Eu disse para ele, olha, eu vi o seu corpo enterrado por folhas numa cachoeira. Eu terminei a revelação e ele disse para mim assim, pastor, hoje de tarde eu ia para a cachoeira. Chamei meus amigos, tudo de prova, pastor, tudo de prova. Chamei eles, eles não quiseram ir, por isso que eu não fui, mas quase fui para a cachoeira hoje. Deus é Deus de livramento, quem está entendendo? Eu vou orar por cura e libertação. Se teu nome estiver na macumba, a tua foto estiver na macumba, se o presente que você ganhou passou pela macumba primeiro, emprestou a roupa para a amiga, antes de devolver, passou na macumba primeiro, eu vou orar. Eu vou orar, eu vou orar. Eu vou orar. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu vou orar, eu vou orar. Sim, eu vou orar. Se teu nome estiver na macumba, a tua foto estiver lá. Se tiver algum ritual de magia com teu nome, você vai sentir vontade de vomitar, enjoo, tontura, um arrepio ruim, vontade de ir embora, a raiva do pregador, é verdade. Cheiro de fumaça, cheiro de perfume forte. Mas hoje Deus quebra essa macumba. Quando eu contar até 3, no final da oração eu vou contar até 3. Quando eu disser 3, essa pessoa vai vomitar, sentir enjoo, tontura, cheiro de cigarro, cheiro de charuto, cheiro de vela, cheiro de cachimbo, cheiro de cachaça, cheiro de cigarro. Deus, amigo da minha alma, Tu estás entre nós. Tua presença é notória aqui. Tamanassúria. Vai quebrando agora toda obra de bruxaria.
toda obra de bruxaria, tudo que não é seu, meu Deus, tudo que foi feito nas encruzilhadas, nas esquinas, nos barracões, nos terreiros, tudo que foi feito, meu Deus, lá no cemitério, na porta do cemitério, em cima daquela cova, ou até mesmo dentro da cova, em cima do caixão, dentro do caixão, ou até mesmo usaram restos mortais para tal sacrifício. Toda obra de bruxaria que foi feita na cachoeira, na mata virgem, na mata fechada, todas as 7 galinhas pretas que foram sacrificadas, todas as galinhas carijotes, todo o ritual, meu Deus, de encantamento, com pombos, com bode, com porcos, sim, vai quebrando, meu Deus, com carne podre, emanácia, com mel, com bebidas, com frutas, com bebidas fortíssimas, com charutos, fumo, até mesmo drogas, todo o ritual de bruxaria que veio para trancar, para travar, para adoecer, que veio para enlouquecer, para roubar a paz, que veio para separar, que veio para dividir, que veio para perturbar a mente dele, a mente dela, a ponto dele ficar desorientado, sem rumo, sair no meio da rua sem roupa, sem destino, sem saber quem é e de onde está vindo ou para onde vai. Toda obra de bruxaria do inferno seja quebrada agora, do alto da cabeça à planta dos pés. Solta ele, solta ela, solta os filhos, os netos, os pais, os avós. Vem com a tua libertação aqui hoje. Solta o esposo dessa mulher, a esposa dele. Quebra a maldição na área sentimental, na área financeira, a familiar, no ministério. Quebra do alto da cabeça à planta dos pés todo mal. Desapareça agora em nome de Jesus. 1, 2, 3. Quem sentiu algo diferente, levante a mão, por favor. Quem sentiu algo diferente, levante a mão. Só quero ver sua mão. Quem mais? Pode levantar mais alto. Quem sentiu algo diferente, levante a mão, por favor. Lá atrás? Cadê? Estou vendo não. Pronto, é Jairinho, né? É o Jairinho, isso. Traz o Jairinho aqui. É o outro? Então traz o outro aqui. Traz esse povo aqui. Tem gente que tem medo de receber oração, verdade. Vovó diz assim: Fernando, se a oração não fizer bem, mal não faz. Quem mais? Pode vir. Fica com vergonha não, vergonha é, pastor, porque eu vou cair lá de novo. Ué, que bom que vai ser de novo, pelo menos Deus vai fazer alguma coisa, né? É o que o povo vai falar, não quero nem saber. Quero saber o que Deus está falando. Amém? Aleluia. Aleluia.
Quem mais? Quem mais? Você que não veio, levante sua mão, estenda sua mão para cá, vamos orar. Deixa eu passar aqui, sem cair. Você sentiu o que, menino? Nó na garganta, foi? E a senhora? O que houve? Dor nas costas, dor no braço. Cheio de dores. Está cheio de dores. Foi? E o senhor, o que foi? Ei, o que houve? Sentiu o quê? Sentiu o quê, menino? Cheiro? De quê? Alecrim? O que foi, varão? Você? O DJ é o quê, menino? O MC está todo arrupiado aqui. MC Lucinho. Deixa sua mão para cá, vamos orar. Cadê os obreiros? Os obreiros, coloquem a mão na cabeça dele aqui. Você ore pelo Lucinho, você ora pelo Lucinho lá. Lucinho. Você ora aqui, por favor, varão. A senhora ora aqui, por favor. Eu gosto de ver o obreiro trabalhando. O senhor ora aqui, por favor. É bom quando o obreiro trabalha. O obreiro parado dá um trabalho, dá um problema, pai. Diz que a mente vazia diz que é problema, né? O obreiro parado é mais problema ainda. A senhora ora por aqui, a senhora. Eu vou orar aqui, amém? Deus, não há ninguém como tu. Tu és incomparável. Eu não encontro palavras no dicionário para descrever quem tu és. Eu não encontro o conselho do homem mais sábio para descrever quem tu és. Oh Espírito de Deus, o homem mais sábio da face da terra é tolo diante do Senhor, porque a tua ciência não é como a nossa ciência. Abre as portas dos céus e abençoe teus filhos e tuas filhas. Quebra toda a obra maldita do inferno. Toda palavra maldita liberada contra eles não mais dará continuidade. Toda palavra maldita contra eles não mais prosperarão, meu Deus. Tudo que não é seu seja quebrado, esmiuçado, queimado e anulado agora, em nome de Jesus. Sejam todos livres. Amém? Queridos, existe alguém em nosso meio que entendeu pelas circunstâncias, motivos e razões, e querem entregar a sua vida a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Existe alguém que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Levante a mão para eu ver. Você que quer reconciliar, você que quer voltar para Jesus, levante a mão. Pastor, eu quero voltar para a igreja, eu preciso voltar para a igreja, mas estou sem força. Levante a mão. Amém? Deus abençoe você e lhe faça prosperar. Bispo John, muito obrigado. Glória a Deus. Quantos foram abençoados, diz amém? Amém. Queridos, amanhã, eu falei que dia? Amanhã, lá no Educandário, 7h30 da noite, nós vamos ter um culto com a Julie Trendel. Ela é dos Estados Unidos, está vindo, vai ministrar amanhã curas, milagres sobre a vida das mulheres. Ela
que já fez parte da equipe daquela pastora Joyce Maia. Você já ouviu a pastora Joyce Maia? Pois é, ela era da equipe, treinou com ela, e ela vai estar amanhã no Educandário. Então amanhã você não pode faltar, eles vão estar ministrando lá, vai ter tradutor. Domingo de manhã, no Bom Dia Espírito Santo, 8h30 da manhã, vai ser aqui na igreja, e domingo à noite o culto da Sagrada Família, amém? Eu vou passar para você lá no final uns cartazes, prepara os cartazes para entregar e uns panfletos. Você vai levar o cartaz grande, cola lá na parede da sua casa, na frente, para divulgar o evento que vai ter da Cruzada de Milagres, que vai ser quinta, sexta e sábado. Olha aqui para mim, essa semana nós só vamos ter culto agora domingo, aí segunda, terça e quarta, o nosso culto vai ser lá no Educandário, com o pastor David Hall e Ted Trendle, que são dos Estados Unidos, que vai estar ministrando sobre as nossas vidas, segunda, terça e quarta, aqui no Isidório. Quinta, sexta e sábado vai ser a Cruzada de Milagres lá na praça de evento. Essa cruzada, cegos têm visto, paralíticos têm andado, os surdos têm voltado a ouvir, mudos têm voltado a falar. Você que conhece alguém que está vivendo desenganado da medicina, leve essa pessoa lá. Você que quer que a sua família seja salva, convide para poder participar da cruzada. E semana que vem nós só vamos ter culto aqui na igreja no domingo, passando esse domingo, no outro domingo, mas segunda, terça e quarta no Isidório, quinta, sexta e sábado lá na praça de evento, amém? Eu quero contar com a presença de todos vocês. Amanhã, eu sou homem, você que é homem, vai também, que eu vou estar lá, eu vou estar para receber em nome de Jesus. Aonde é que vai ser amanhã o evento das mulheres, a conferência das mulheres? Vocês gravam? Que hora? 7h30. Vai que eu estou sabendo que tem um brinde, tem uma surpresa para vocês. Eu não posso falar o que é, mas é coisa boa, amém? Deus abençoe, que dê para nós homens também. Pastor Fernando, que Jesus te abençoe cada dia mais e mais. Vamos orar? No final tem uns panfletos lá, os cartazes, pega para você nos ajudar a distribuir, para evangelizar outras pessoas. Se coloque de pé, vamos orar, agradecendo a Deus por esse culto, e daqui a pouco nós vamos ter aqui a campanha de oração. Então hoje é o encerramento aqui na igreja, a campanha de oração, e amanhã a campanha de oração vai ser lá no Educandário. Domingo à noite nós vamos estar aqui no culto, e nos outros dias vai ser lá no Isidório. Feche os olhos. Pai, quero te agradecer pela tua palavra que é viva e eficaz. Quero te agradecer por ter usado o pastor Fernando para falar conosco, meu Pai. Ó Deus, continua abençoando o ministério do teu filho, suprindo em todas as suas necessidades. Prospera, meu Pai, multiplica a renda, o ganho do teu filho, Pai. Ó Deus, que ele venha ter em abundância, Pai. Faz um milagre na vida financeira do teu servo, Pai. Eu oro nessa noite pedindo, leva o teu povo para casa, guardado, protegido, e livra de todo mal, e dê a todos, meu Deus, uma noite abençoada. Abençoa amanhã essa conferência de mulheres, com a pastora Julie Trend, meu Pai, ali dos Estados Unidos, que vai estar ministrando sobre essa cidade. Ó Deus, eu oro para que o Senhor faça coisas grandes neste lugar. Te apresentamos a Cruzada de Milagres, que vai acontecer semana que vem. Ó Deus, que possamos ser impactados, ó Deus, com aquilo que nós nunca vimos, meu Pai. O Senhor possa mostrar que o Senhor não mudou, e continua sendo o mesmo ontem, hoje, ó Deus, e permanece para todo sempre. Pai, nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus, e você que crê diz amém. Deus abençoe e cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Daqui 3 minutos a campanha de oração. Pega o panfleto aí, pega o cartaz no fundo, querido, leva para a sua casa, cola lá na frente da sua casa, do seu